né? A forma, tudo que ela tem dentro dela, né? Para passar para a gente, né? Elisa, a gente fica muito feliz de você participar aqui do nosso grupo, né? Todo mundo aqui, nós temos muita sorte, né? De todos, né? Não só da Elisa, o Mário, a Fernanda, a Érica, a Lorena. Nosso grupo é muito bom, né? Isso. Um concurso tão competitivo e um concurso tão difícil, a gente ter essa união é bacana e a gente se sente inspirado, né? Para atender, né? De certa forma, isso nos força adiante. Tava faltando a Elisa, né, professor? Tava faltando a Elisa, né? Depois que ela chegou, que a gente percebeu que faltava a Elisa. Isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Que negócio faltando, faltava a Elisa. Elisa, vai para o Rio Grande com a gente? Vai? Ah, então tá bom. A Elisa vai. 8 de abril, vamos dar início à nossa 23ª aula. Essa aula eu vou colocar como discursiva, porque ela vai ter um pouco de discursiva, um pouco de... ela é, de fato, discursiva. Eu vou fazer um breve adendo, 20 minutos no máximo, ou então um pouquinho mais, 30 minutos, para tratarmos sobre mais umas questões aí da responsabilidade civil, que são questões assim, muito pertinentes. Vou colocar como 23 aulas, 23ª aula mesmo de discursiva, e o tema hoje, né, a primeira parte vai ser responsabilidade civil. Vamos terminar a responsabilidade civil. A responsabilidade civil e a responsabilidade. E depois vamos tratar do direito administrativo, as primeiras linhas, né? Passar uns esquemas para vocês aí, são bons. Então tá. Eu mandei para vocês. Boa tarde, Érica. Isso, né, Érica? A Érica concorda. Eu vou pedir, como já pedi aos senhores, já vamos gravar, já estamos, na verdade, gravando. Boa tarde a todos. Hoje é dia 8 de abril de 2019. Nossa 23ª aula discursiva. Responsabilidade civil. Nossa 23ª aula discursiva para a segunda etapa do cartório. Responsabilidade civil. E o nosso livro, né, que nós estamos a utilizar, eu vou citar aqui a nossa professora Mônica Queiroz, a fonte de inspiração para as nossas aulas, nosso caderno de estudos que a gente está a considerar, e também o nosso bloco de exercícios. Então, vamos lá, sem mais. Vamos partir para 12. Questão 12 do bloco de exercícios. Nós vamos resolver aí até a questão 20, correto? E vamos fazer só mais os ajustes aí necessários para nós terminarmos esse tópico, responsabilidade civil. Considerando fato que gera o dever de indenizar, mas que também será apurado na esfera criminal, é correto afirmar que é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juiz criminal. Pessoal, perfeito. Vamos, por gentileza, na parte final do livro das obrigações, a partir do artigo 927, e vamos tratar no 935 da responsabilidade civil e da responsabilidade criminal. A responsabilidade, ela pode ser definida em duas esferas, né? Ela pode ser definida na esfera criminal quanto na esfera civil. Só que essas esferas, elas são independentes. Então, por exemplo, o fato da pessoa ter sido inocentada por falta de provas na esfera penal não implica, não quer dizer que ela não possa arcar com eventual reparação ou indenização na esfera civil. Okay? O que diz o artigo 935? Que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, nem ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, regra geral, é independente. Então, uma esfera não tem nada a ver com a outra esfera, correto? São esferas independentes, elas não se comunicam. Mas há uma exceção, e essa exceção é uma exceção em duas situações. Né? Há
a exceção, e essa exceção ela tem duas situações. Quando vai haver interferência da esfera criminal na esfera civil? Primeiro, quando aquele fato foi julgado na esfera criminal e julgou-se que não houve o fato. Inexistente o fato. A segunda situação é quando aquele fato foi julgado na esfera criminal e decidiu-se que aquela pessoa não era o autor daquele fato, correto? Então, nestas situações, não há que se falar em responsabilidade civil, embora elas sejam independentes. Nesse caso, inexistência de autoria ou inexistência do fato, ou inexistência ou sobre quem seja o seu autor. Essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então, decidiu-se esses dois pontos. Isso, então, vai influenciar na indenização da esfera civil. A 12 é a letra A, fácil. 13. Nós temos que determinada pessoa em conduta não dolosa, ela ingressa em terreno e sofre graves queimaduras por contato com resíduos tóxicos que se encontram em terreno de particulares que os expõe a céu aberto. Em local onde, apesar da existência de cerca e de placas de sinalização informando a presença de material orgânico e poluente, permite o acesso de outros particulares, por ser fácil, consentido e costumeiro. Quanto à responsabilidade do proprietário do imóvel, é correto afirmar que, pessoal, é o seguinte, e agora nós vamos falar este ponto que eu gostaria de tratar com os senhores. Nós vimos o seguinte, responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva. Mas, assim, por que existe isso? Existe isso simplesmente pelo fato de a pessoa que sofreu um dano, ela vir a ser indenizada, independente de fazer prova ou não. O grande problema, o grande dilema da responsabilidade sempre foi a prova. Então, na responsabilidade subjetiva, nós temos que analisar a culpa do agente. Então, tudo bem, a gente tem a responsabilidade subjetiva esculpida aqui no caput de 927, correto? Aquele que por ato ilícito causa dano fica obrigado a repará-lo. 927. E a culpa objetiva? A culpa objetiva é aquela que não tem culpa. Em quais situações? Quando a lei disser, olha, se aconteceu tal fato, tem que indenizar. Não estamos perquirindo culpa. A indenização é devida. Isso foi uma construção teórica ao longo dos anos, visando amenizar injustiças reais, cotidianas, por determinados eventos que causavam danos. Então, vamos colocar o seguinte, vamos colocar que o 927 é o primeiro artigo que inaugura a responsabilidade civil extracontratual aquiliana. Nós vimos que a contratual é tratada no início ali da parte do direito das obrigações, né, no artigo 300 e alguma coisa, 382, se não me engano. Então, no 927, nós temos o caput e nós temos o parágrafo único. O caput, ele trata da subjetiva, ou seja, nós vamos perquirir a culpa do agente, aquelas modalidades dolo ou estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia. Ok? Tranquilo, vamos analisar a culpa. E sempre pensando na situação que nós temos um determinado dever, nós temos um ato ilícito, porque é contrário a esse dever, e nós temos o dano, e nós temos o outro dever de reparação. Isso é o nexo causal. Então, temos o ato, esse ato causa um dano, mas ele é ilícito porque ele viola um determinado dever. Então, para se restabelecer de determinada maneira a situação pretérita, é indispensável que haja um novo dever, e esse dever é o dever de reparação. É isso. Esse dever é a responsabilidade civil, é a responsabilidade. Então, nós fizemos isso. E o parágrafo único? O parágrafo único é a responsabilidade objetiva. Na objetiva, nós não vamos falar de culpa. Não tem culpa? Não. Mas tem ato ilícito, nexo causal e dano? Sim. Tem ato, tem nexo, tem dano. Normal.
Isso tem que haver. E essa responsabilidade ela vai ser em duas situações. Como em duas situações? Olha, quando a lei disser, se, como por exemplo o 936, o 937, se o dono do edifício ou construção esse dono de edifício ou construção, essa construção e esse edifício se encontram em ruína. Portanto, o dono de edifício ou construção vai responder pelos danos que resultarem da ruína do edifício ou da construção, objetivamente. Então, as situações vão ser aquelas trazidas por lei. E nós elencamos quais seriam aqui no Código Civil. 932, 936, 937, 938. Nós já sabemos, temos aí que marcar com o nosso Rubicon. E a outra situação é a situação da atividade. Qual? Quando o autor implicar, quando a atividade desenvolvida pelo autor, implicar do dano, implicar risco para o direito. Atividade implica em risco. Atividade implica em risco. Então, a gente vai ter duas teorias, dois tipos, né, de responsabilidade. Uma que vai ser calcada na culpa e outra responsabilidade que independe da culpa. Se ela independe da culpa, ela vai ser em virtude de haver uma lei ou então pelo fato deles exercerem aquelas pessoas, aqueles agentes que praticam um ato e causam um dano, portanto, havendo nexo causal entre ato e dano, eles praticam em uma atividade arriscada, uma atividade de risco. Ok. E aí, seguindo o nosso material, porque é óbvio que nós estamos acompanhando o nosso material de estudo, espero que os senhores aí tenham feito uma leitura esse domingo, né, sobre todo esse ponto que nós estamos a tratar, que agora nós vamos ter, nesse momento, dois tipos de teoria nessa situação. A teoria do risco integral, ou a teoria, várias acepções, ou a teoria do risco criado. Então, essa teoria do risco, ela fundamenta a responsabilidade objetiva. Então, vimos que no parágrafo 927 do Código Civil, os senhores vão seguindo aí, parágrafo único, há duas fontes para a responsabilidade objetiva. Quais seriam essas fontes? Tanto a lei como aquela atividade, a atividade que se traduz em risco. A teoria do risco fundamenta a responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade objetiva é fundamentada pela teoria do risco. E quais são essas duas teorias que fundamentam a responsabilidade objetiva? Fundamenta o risco, né? Então, nós vamos ter três teorias. Nós temos a teoria do risco criado, teoria do risco criado, teoria do risco integral, teoria do risco integral e a teoria do risco proveito. Então, vamos lá falar sobre uma definição sobre cada um. Pela teoria do risco criado, a responsabilidade vai incidir sobre aquele que criou o risco. Então, basta o exercício da atividade que se manifesta em risco, que ele vai reparar. Então, ele criou o risco, ele vai ser o responsável. Se cria o risco, a
se cria. Se se cria o risco, haverá responsabilidade. Óbvio, havendo sempre ato e dano, claro, né? Se se cria a teoria do risco integral, ela é mais rígida, ela é mais extrema que essa do risco criado. E ela diz que vai haver indenização, ainda que haja, em casos de, não que haja exclusão do nexo, não vai ser considerado hipóteses de exclusão de nexo causal. Então, ela é a mesma coisa, só que com uma diferença. Ela é mais extrema. Então, seria a mesma definição, porém não se considera a possibilidade de exclusão nexo causal. Vocês se lembram na última aula o que eu falei? O caso fortuito, a força maior. Vocês se lembram dessas situações de exclusão? Eu falei sobre o caso fortuito, a força maior, o fortuito interno, o fortuito externo, a culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiros. Nessas situações, na teoria do risco criado, eu posso sim ter uma responsabilidade objetiva, afinal de contas, aquela pessoa criou aquele risco, mas como foi a própria vítima que entrou naquele espaço, naquele recinto, ela mesma, ainda que houvesse sinais, então ela contribuiu de alguma forma. Então ela foi responsável. Na hipótese do risco integral, não há que se falar em exclusão do nexo causal. A única diferença é essa. A única diferença é essa. E agora, a gente vai decorar qual é uma hipótese e qual é a outra. Eu vou falar para o senhor já de uma vez, porque agora o exercício vai falar uma outra. Teoria do risco integral, dano nuclear. Dano nuclear. E agora vamos resolver. Então, vamos lá. A teoria do risco integral é aplicada excepcionalmente em nosso ordenamento jurídico, nos casos de indenização. Tem um outro aqui. Dano nuclear, DPVAT, dano ambiental. É o da questão, inclusive. Dano ambiental. Ou seja, haverá mesmo o dever de indenizar, de reparar, ainda naqueles casos de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, independente. Haverá, sim, o dever de reparar. E, por fim, a teoria do risco-proveito, ela vai falar o seguinte: aquele que obtém vantagem ou proveito da atividade deve reparar o dano causado. Aqui encontramos a conexão com a responsabilização objetiva que há no CDC. Quem tem a vantagem ou proveito, indeniza. Quem tem o bônus, arca com o ônus. É isso, pronto. Vou tirar uma foto e agora já encerrei o que eu teria de falar sobre teoria, porque agora vamos para os exercícios. Onde está meu celular? Professor, Pois não. onde o senhor colocou subjetiva, culpa, SS aí, o que significa esse SS? Estrito senso. Tá, obrigada. Estrito senso. Para onde está meu celular?
Ó, a teoria do risco-proveito, ela é mais estrita que a do risco criado, né? Ela tem incidência mais específica, uma vez que você precisa ver o proveito oferido, né? E a do risco criado, a gente não está falando de proveito ou de benefício, basta o risco, né? E nessa outra, você tem que haver a vantagem ou proveito, né? Então, a teoria do risco criado, que é a primeira situação, ela é mais ampla que a teoria do risco proveito e acaba abarcando a teoria do risco proveito, correto? Isso é uma teoria. Agora, nós já falamos, vamos lá, excludentes de ilicitude. Vamos lá. Teoria do risco integral. Não há possibilidade de exclusão do nexo causal. A responsabilidade é objetiva? Sim, a responsabilidade é objetiva. Letra A. Podemos ser invocados excludente de força maior no caso fortuito? Não, estão no 13. Pessoal, esse caso específico é dano ambiental. É uma situação em que há dano ambiental, correto? Nesse caso, você não pode invocar a excludente, porque a teoria que fundamenta o dano ambiental é a teoria do risco integral, é a teoria objetiva com fincas na teoria do risco integral, correto? Então, o dever de reparar o dano ambiental, o dever de reparar a responsabilidade civil, ou seja, o dever de reparar a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva, o dever de reparar é objetivo, ou seja, independe de culpa, e com fincas na teoria do risco integral, que quer dizer que não é possível a alegação das excludentes do nexo causal, porque nessa situação vai haver o dever de indenizar, ainda que nós tivéssemos, eu não vou falar exclusão do nexo causal, vou falar ainda que tivéssemos força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiros. Então, falso, letra A. Considerando a natureza jurídica do infortúnio ambiental, dano material mais dano moral, falso. Aqui nós temos tanto dano ambiental quanto dano moral. A responsabilidade se restringe a eventual lesão ao ambiente. Não, e as pessoas. Calcada na teoria do risco, e aí no caso é a teoria do risco integral, responde pela ofensa individual, sendo irrelevante a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Correto? Culpa exclusiva ou concorrente da vítima. A colocação de placas no local, indicando a presença de material tóxico, é suficiente para excluir a responsabilidade civil? Isso é falso. Deixa eu dar uma olhada aqui no julgado. Esse é o artigo 13. Teoria do risco criado. Teoria do risco criado está presente nos casos em que o agente cria o risco decorrente de outra pessoa ou de uma coisa. Por exemplo, vocês se lembram que eu falei com vocês que o 938 seria objetiva? Sim. O 937? Sim, também objetivo. O 936? Sim, objetiva. Sob qual fundamento? Teoria do risco criado ou teoria do risco integral? Nessas situações, 936, 937 e 938, teoria do risco criado. 936, 936, 937, 938. Então, agora nós já estamos mais avançados no nosso estudo. Porque no primeiro momento nós só sabíamos
que ali, naqueles artigos, nós tínhamos a responsabilidade objetiva, não iríamos perquirir culpa. Agora já sabemos mais ainda. Nós sabemos que naquela situação, a teoria que fundamentará a responsabilidade objetiva é a teoria do risco criado. E por que essa teoria do risco criado? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que se houver as excludentes do nexo causal, que nós tratamos na nossa última aula, o dever de reparação não haverá. Não haverá o dever de reparação. Ao contrário daquelas outras situações em que a responsabilidade objetiva, ela está calcada na teoria do risco integral. Por quê? Porque nessa situação eu não vou sequer cogitar da possibilidade da exclusão do nexo causal. Ok? Simplesmente por isso. Vamos lá. Tem um recurso especial número 1373788 de São Paulo, que fala o seguinte: a demanda indenizatória foi movida por jovem que sofreu graves queimaduras nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural. A responsabilidade civil por danos ambientais, isso é importante, ó, vamos lá, atentem para este item aqui do recurso especial. Para esse ponto trazido aqui no recurso especial. A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio ambiente, propriamente dito, dano ambiental público, né? Seja por ofensa a direitos individuais, então o dano ambiental ele tem essas duas dimensões. Quando ele atinge o ambiente, o meio ambiente, mas não atinge uma pessoa específica, nós vamos falar que ele é um dano ambiental público, segundo o STJ. Por outro lado, se ele atinge aquela pessoa, ele é um dano ambiental privado. A responsabilidade civil por danos ambientais, seja o dano público, seja o dano privado, seja o dano que atinja só a natureza e indiretamente a coletividade, seja o dano que atinja a pessoa, é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Em face, e qual é o fundamento para essa teoria do risco integral, especificamente relativamente ao dano ambiental? Aí vocês vão anotar aí. Artigo 14, parágrafo 10º da Lei 6938. E vamos ler essa lei agora. A colocação de placas indicando a presença de material orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade irrelevante, culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Então vamos lá, só para nós lermos o artigo 14, parágrafo 10 da Lei 6938. Vamos lá. Lei 6938. Lei 6938, artigo 14, parágrafo 10. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitar aos transgressores. Aí temos lá. Não, tem alguma coisa errada aqui. Artigo 6938. Lê a 6938, artigo 14. Eu vou ter que silenciar alguém. É o Celso. Vou falar aqui o Celso. Espera aí, pessoal. Deixa eu achar aqui o artigo da lei. Se tiverem achado, já... Ah, tá. Qual o número do RESP? Espera aí, Elisa. Só um minuto, por gentileza. Vamos por parte. O número do RESP, Elisa, Espera aí, deixa eu jogar aqui para você. Para você...
Agora deixa eu me localizar o artigo da Lei 6938. Esse artigo é super importante e eu... Vamos lá. Parágrafo 1º, artigo 14, parágrafo 1º. Perdão, pessoal. Artigo 14, parágrafo 1º. Aí sim, aqui, ó. Peraí, eu vou colocar aqui a lei. Só um minuto, já vou mandar tudo no WhatsApp para facilitar a vida de todo mundo. Peraí, aqui. Ok, já mandei a lei. Agora eu vou jogar o parágrafo. Copiar. E aqui também. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas no artigo 14, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O MPU e o MPE terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Ok. Correto? Vocês têm que saber onde se encontra na lei essas regras específicas. Mário, o Cristiano Chaves também cita aquela questão do motorista ataque cardíaco, acidente como fortuito interno. Ok, obrigado, Lorena. Ó, que bom, hein? Eu tenho que ver aqui meu livro do Nelson Rosenwald. A minha coleção ela está uma parte encaixotada. Eu só estou vendo assim mesmo os direitos reais deles, o livro deles. Ó. Obrigado. 13, letra D. Teoria do risco integral, já sabemos o que significa isso. Teoria do risco criado, já sabemos o que significa isso. Isso é um avanço na questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Pronto. 14. Em matéria de responsabilidade civil, de acordo com o Código Civil de 2002, é correto afirmar: aquele que ressarcir dano causado por seu filho relativamente incapaz pode reaver daquilo que pagou? Falso, exceto o filho. Nós já sabemos disso, né? 934. Artigo 934. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-lo não se transmitem? Coerência? Falso. Nós vimos isso que se transmitem sim. Até as forças da herança. C. A indenização é medida preponderantemente pela gravidade da culpa e pela capacidade econômica dos envolvidos? A indenização preponderantemente, vamos lá ver o 953. Em 944. A indenização mede-se pelo dano. Pelo dano. Falso. Pelo dano. Pelo dano. A injúria, calúnia e difamação por presunção iure et de iure não gera direito à indenização? Absurdo isso. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Ok. Letra 14, letra E. Há a responsabilidade civil objetiva quando a atividade normalmente exercida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem. 927, parágrafo único, vimos isso. Então, 14, letra E. 15. Segundo o artigo 927 do Código Civil de 2002, aquele que por ato ilícito 186 e 187 causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Quanto a essa reparação, podemos afirmar que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la são personalíssimas, logo não podem ser transmitidas. Pessoal, é o 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. É a mesma situação anterior. A responsabilidade civil objetiva do Estado não gera o dever de indenizar? Pessoal, claro que gera. Se é objetiva, gera e não há que se falar em provas. E se é risco integral, não há nem excludente de nexo causal. Se há teoria do risco criado, pode sim haver a exclusão pelas excludentes do nexo causal. E 37, parágrafo 6 da Constituição. As pessoas jurídicas, direito público, etc. Nós já sabemos. Caso a vítima tenha concorrido culposamente para o evento danoso, sua culpa será considerada no momento da fixação da indenização? Pessoal, quem falou o artigo 945?
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Sim, letra C, correta. 15, letra C. A extensão do dano não constitui critério? Falso. Constitui, é o principal critério. A indenização mede-se pelo dano. Os bens imóveis do causador não ficam sujeitos à reparação do dano causado? Pessoal, o 942 diz exatamente isso. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Só isso. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Ok. 16. Aquele que demandar por dívida já integralmente paga deverá devolver? Pessoal, o que diz o artigo 940? Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, sem ressalvar as já recebidas. Ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado. E no segundo caso, pedir mais do que o devido. Nesse segundo caso, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Deixa eu só fazer um quadro aqui. Eu já tirei a foto para os senhores já receberam. Deixa eu ver se já está aqui no grupo de vocês. Ok. Como funciona essa parte, esse artigo? Aquele que demanda por dívida já paga. Então, é o 940. Código Civil, 940. Demandar dívida paga. Demandar por dívida paga. Aquele que demandar por dívida paga. No todo em parte, sem ressalvar as quantias recebidas. A primeira situação, sem ressalva quantia recebida. E a segunda situação, sem ressalvar a quantia recebida. Pedir mais do que for devido. Esse aqui pede mais, pedir mais que devido. Você concorda que se eu estou demandando por dívida paga, eu posso estar demandando sem ressalvar o que já recebi, ou eu posso pedir mais do devido. Aqui nós vamos ter duas situações. Como deverá ser, como devedor, com esse credor, esse demandante, como deverá ser a responsabilidade desse demandante? Ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, sem ressalvar. Então, o demandante vai pagar devedor o dobro do que tiver recebido. Já tiver recebido. E na segunda situação? Pedir mais que o devido. Se ele demandou, ele pede mais que o devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Não o dobro do que tiver recebido. É o dobro do que já tiver cobrado, pessoal.
Olha só. Sem ressalvas do recebido. O dobro do que já tiver cobrado. Então, por exemplo, o demandante, ele tinha uma dívida de R$100. Ele tinha recebido 80. E ele cobrou R$100 sem ressalvar os 80. Quanto que ele terá? Ele cobrou quanto? 100 de novo? Então ele vai receber 200. Concorda? Vamos imaginar que ele tinha uma dívida de 100, tinha recebido 80. Quanto maior o valor que ele tiver recebido, pior fica para ele. Olha, se ele tiver recebido 10, ele vai ter que pagar... Não. Vamos imaginar então que o credor tinha uma dívida. Vamos colocar aqui, dívida de 100 e recebeu 80. Cobrou 100. Então, é essa situação aqui. Ok? Pedir mais que o devido. Ok. Ó, então, eu tinha uma dívida de 100, eu já tinha recebido 80, cobrou 100, o dobro do que já tiver cobrado. Ok. E, por exemplo, aqui a dívida era de 100. Ele recebeu nada. E aqui ele cobrou 180. Como fica nessa situação? É só nós seguimos aqui. Ficará obrigado a pagar o devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, no segundo, o equivalente do que dele exigir. O equivalente, então, terá que pagar R$180. O equivalente. O equivalente que exigir. No caso, vai ser R$180. Ótimo. Vencemos este exercício. Vou tirar uma foto para os senhores. Ficou claro? Professor, Pois não. eu achei que seria assim, ó. Pode falar. O dobro do que tiver cobrado seria do que ele tinha recebido. Estou errada, então? Não, porque se ele não tinha ressalvado... Ó, Lorena, vamos imaginar o seguinte. Você me deve R$100, correto? Você me deve R$100. Se eu for te cobrar, eu vou te cobrar minha dívida, porque eu não vou fazer ressalva nenhuma. Eu vou falar assim, Lorena, você me tem que pagar R$100. Mas eu estou te cobrando e não estou ressalvando os 80 que você já me pagou. O seu direito é receber 200. Quanto que você cobrou? Porque se eu estiver cobrando 20, eu estou ressalvando a sua situação, então não vai ter problema. Eu tenho que cobrar integral. Sem ressalva. Porque, por exemplo, se você me deve R$100, mas você já me pagou 80 mil, e eu estou cobrando você 100 mil, e não estou ressalvando o que você já recebeu. Eu tenho que pagar a você, devedora, o demandante paga ao devedor o dobro do que já tiver cobrado. Peraí. Vamos ver, que talvez você tenha razão mesmo. O dobro do que houver cobrado. O dobro... Não, eu vou ficar com o dobro do que houver... Até melhor usar a expressão. O dobro do que houver... O dobro do que houver cobrado. É isso. Faz sentido agora? O dobro do que houver cobrado? O dobro do que houver cobrado. Então, por exemplo, essa é a primeira situação. A situação, se eu pedir, você me devia 100. Eu venho até você e falo assim, Lourenço, você tem que me pagar 180 mil.
pedir mais do que o devido, eu teria que pagar o equivalente que você exigia. Ou seja, qual foi o equivalente que eu exigi? 180 mil. Eu acho que essa é a melhor interpretação. Eu estou entendendo. Você está falando assim, você... Ele falou cobrado, Lorena, ele não falou recebido. Ele não falou recebido. Para você pensar dessa forma, você teria que falar recebido. Isso mesmo. Né? Teria que ser recebido. Então, vamos lá. Vamos terminar nossas questões. Professor, só uma pergunta, por favor. No caso do protesto, por exemplo, a pessoa pode alegar que o credor pode, no protesto, dizer que só vai protestar parcialmente o título? Porque, por exemplo, ele já recebeu uma parte do contratado, só que ele vai protestar só a outra parte. Como ele faz para abater essa parte? Na verdade, teoricamente, pela teoria dos títulos de crédito, ele não poderia, isso não ocorreria. Sabe por quê? Porque quando você recebe em parte o título de crédito, tem que constar obrigatoriamente naquele título, obrigatoriamente, que foi recebido um determinado valor. Então, essa situação, a pessoa ela pode agir de má fé. Sim, depois disso vai ter uma dilação probatória. Isso pode causar danos para o devedor. Mas, a princípio, se lá no título está estampado, por exemplo, na nota promissória no cheque, se está estampado a nota promissória no cheque, eu estou vendo a Fernanda está super sorridente, mas ela está no telefone. Eu estou pensando assim, gente, mas por que ela está tão sorridente assim? Esse tema não era um pepino, aquilo que eu tinha que resolver. Não, tudo bem. É o seguinte, Elisa, esse caso seu específico, ele é hipotético, ele não... Bem, o que eu quero dizer? Porque, professor, hoje em dia, a gente, como advogado, a gente pode executar honorários advocatícios, não executar, levar a processo, né? A protesto. Então, como é que a gente, por exemplo, declara que o cliente já pagou uma parte para a gente? Na verdade, você teria que constar ali no seu contrato um recibo. O recibo teria que constar no contrato o recibo, da mesma forma que o cheque. Na mesma forma que na nota promissória, você consta o abatimento. Não vou falar do cheque, não. Vou falar da nota promissória. Na mesma forma que na nota promissória, você tem que constar obrigatoriamente que você recebeu. Agora, o seguinte, tirando o caso, se na nota promissória consta 500 mil, e se você recebeu 300 mil, você vai agir de má fé, tal, mas se não consta o recebimento na nota promissória, pelo menos teoricamente, o protesto poderia ser sobre 500 mil. Isso. Ela tem que apresentar o contrato e o recibo. Na verdade, o melhor de tudo seria você ter o recibo no próprio instrumento do contrato. Ok? Mandei para vocês? Mandei. Espera aqui só um minuto. Deixa eu ver se mandei a foto. Ok, resolvido isso. Agora, deixa eu só comparar. Não, deixa eu ver se cabe uma comparação aqui. Essa aqui, na verdade, é o seguinte. Aqui é Código Civil, então é cobrança demandar. É a cobrança judicial, correto? É cobrança judicial. E também tem um outro elemento, que é a má-fé, o dolo do credor. Correto? Do credor. Eu só vou fazer um paralelo aqui com o CDC. Quais são as regras do CDC especificamente? CDC, cobrança
indevida. O credor ele deverá pagar ao devedor a quantia indevida, né? O credor, a pessoa que cobra, ele vai pagar a quantia recebida. O credor paga ao consumidor a quantia recebida indevidamente. Só restitui, na verdade, né? Desde que não tenha havido engano por parte do cobrador. Desde que não tenha havido... Não, porque houve engano. Esse engano não pode ser, desde que não tenha havido engano justificável. Não, eu não vou colocar esse final. Simplesmente é o seguinte: houve a cobrança indevida, o credor paga ao consumidor a quantia recebida indevidamente. Ok. Vamos adiante que eu quero terminar de responder essas perguntas. Então, eu respondi a 16, agora a 17 foi anulada. A 18. Então, a 16 é a letra C. O dobro do que houver cobrado. Aquele que demandar por dívida já integralmente paga deverá devolver o equivalente, o que houver cobrado. Não, essa questão tem um problema. Responsabilidade civil. Aquele que demandar por dívida já integralmente paga. A dívida já foi integralmente paga. Ele pode, se ele não tiver recebido, valor equivalente ao que cobrar. Letra A. B. O valor cobrado acrescido a metade. Não, o dobro do que houver cobrado. O dobro do que houver cobrado. Peraí. Aquele que demandar por dívida já paga no todo o empate sem ressalvar as quantias ou pedir mais do que o devido. Essa questão aqui, no meu entender, ela tem duas respostas corretas. A letra A e a letra C. Mas não importa. Vamos adiante. A C foi considerado o gabarito. O gabarito foi considerado o dobro do que houver pago. Valor equivalente, letra A também estaria correta. 18. Então, o gabarito foi letra C. 18. Assinale a alternativa correta sobre a possibilidade de aplicação da equidade como critério de julgamento no direito brasileiro. Letra A. Nas ações de reparação por danos materiais, em regra, o arbitramento da indenização se dará por equidade, quando o credor não demonstrar extensão do dano. Pessoal, 944, parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Nas ações por danos materiais, o arbitramento da indenização se dará por equidade quando o credor ele não demonstra o dano. Não, essa aqui está estranha também. Peraí. 18 foi anulada. Deixa eu dar uma olhada aqui. A regra, na verdade, é a indenização pelo dano. A exceção é que você vai aplicar a equidade, né? Se houver excessiva regra, a indenização mede-se pelo dano. Essa é a regra geral. A exceção é se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, vai haver redução equitativa da indenização. Ok. Nas ações por danos materiais, letra A, o arbitramento se dará por equidade. Isso é falso. É pela extensão do dano. Isso é falso.
Isso é falso. Aí, não. A 18 letra A está equivocada. A excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano não permite que o magistrado reduza a indenização? Permite que ele, por equidade, reduza a indenização. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, eu estou lendo um artigo, poderá o juiz reduzir equitativamente o parágrafo único de 944, a indenização. Ou seja, regra geral, a extensão do dano, só por exceção é que vai ter a equidade. É vedada a utilização da equidade como critério de julgamento na medida que não... Falso. A equidade, ela é sim. Ela poderá ser usada. 944, parágrafo único. A gente tem a palavra equitativamente, equidade. Na arbitragem é vedada a utilização da equidade como critério de julgamento. Pessoal, vocês se lembram da lei de equidade? Da lei de arbitragem? É a lei 9.307, de 96, no artigo 2º fala: o arbitramento, a arbitragem, ela poderá ser por equidade ou por direito, né? Ou por direito. A arbitragem, ou melhor, a arbitragem poderá ser de direito ou por equidade, a critério das partes. Então, sim, a equidade ela está presente na lei de arbitragem, na lei 9.307 de 1996. Essa lei, arbitragem e mediação, ela é obrigatória. Vocês têm que fazer um resumo dessa lei depois. São leis simples, muito simples. Nos casos de injúria, difamação, calúnia, o valor da indenização será fixado por equidade sempre que o ofendido não puder provar prejuízo material. Pessoal, isso é verdade, ó. Parágrafo único 953. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Ok. Então, 18 é letra E. 18 é letra E. 19. De acordo com o Código Civil de 2002, é responsável pela reparação civil, independentemente de culpa. O que houver gratuitamente participado do produto de crime até a concorrente quantia, isso é verdade. Independentemente de culpa. É porque é objetiva, né? Objetiva. A 932 não é hipótese? Sim. Síndico pelos atos praticados pelo condômino, ele falou isso? Síndico? Não. Comandante de aeronave e embarcação pelos atos praticados pelo tripulante, ele falou isso? Também não. Militar relativamente incapaz pelos atos praticados. O gabarito dessa 19 foi letra A. Relativamente incapaz? Não, pessoal. Eles estão falando os pais pelos filhos menores que estiverem sob... Não. Eles falam os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Mas relativamente incapaz pelos atos praticados pelo absolutamente incapaz não é hipótese de responsabilidade objetiva, não. Não é não. Então é letra A mesmo. 19 letra A e 20, mas é difícil, né? Difícil essa questão. Mas muito inteligente, né? A gente fica lendo aqui, a gente vem na memória as falsas assunções, né? Que nós fazemos inconscientemente. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade. Mas é pai com filho menor, não é incapaz, é absolutamente incapaz. Logo depois vem falando de tutor e curador pelos pupilos e curatelados nas mesmas condições. Por fim, a última. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil do particular. Se um empregado, de forma negligente, colide com outro veículo, estando na direção de um automóvel de propriedade da empresa para a qual trabalha, tanto o motorista como seu empregador responderão subjetivamente falso. O empregador objetivamente, o motorista subjetivamente. Ok. B. O dono de um animal que avança sobre um transeunte e o fere ressarcirá o dano causado, independente da existência de culpa. Perfeito, é 20, letra B. C. O incapaz jamais responderá pelos prejuízos por ele causado? Falso. Nós temos isso no 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. E letra D. A responsabilidade civil independe da criminal, podendo questionar-se sobre a existência do fato ou sobre quem é seu autor, mesmo que tais. Não, mesmo que não. Exceto. Se, podendo questionar sobre a existência do fato ou sobre quem é seu autor, não. Se
situações, existência do fato e autoria, estiverem decididas no juízo criminal, não se questiona no juízo civil. Letra E, o direito de exigir a reparação dos danos causados e a obrigação de prestá-la é pessoal e não se transmitem-se sim. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Por exemplo, se meu pai tinha sofrido um dano e ele faria jus a uma reparação, ele teria o direito? Sim. E ele veio a falecer. Transmite-se o direito dele? Sim. Por isso que ele fala, o direito de exigir reparação. Portanto, se meu pai foi vítima, a mim, filho, transmitir-se-á o direito de exigir a reparação. O meu pai cometeu o ato. Portanto, meu pai era a pessoa que deveria arcar, era responsável, deveria arcar com a indenização. Vai transmitir a mim? Sim. O dever de prestá-la, a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança. Pois bem, findamos aqui a nossa responsabilidade. Eu vou marcar aqui o texto responsabilidade, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e voltamos para nós adiantarmos aqui no nosso direito administrativo. Então, daqui 10 minutos, para mim a redação está confusa, ou como se diz em linguística polissêmica, dando margem a vários sentidos. Elisa, houver cobrado não é a mesma coisa que recebido? Acho que não. Sabe por que eu acho, professor? Porque houver cobrado, na minha interpretação, é a mesma coisa. Porque ele já cobrou, entende? Não o que pretende cobrar. E se houver cobrado. Eu cobrei e recebi, né? Se eu houver cobrado, recebeu. Mas não que não possa haver dúvidas mesmo, porque, como ela disse, é bem, bem chatinha. Ele poderia ter falado recebido, né? Se fosse o caso. Mas realmente, então, abriu espaço. Então, vamos fazer nosso intervalo e a gente já volta daqui 10 minutos. Pessoal, vamos voltando aqui para a nossa aula. Olá. Pessoal, vocês não se esqueceram que hoje é dia 8 de abril e o último dia para o pagamento da inscrição IESES é dia 12, hein? Dia 12. Mas espera aí, esse aí é de quê? De Santa Catarina? Santa Catarina. Nossa, eu nem fiz ainda, vou fazer. Não se faz agora, porque é o próximo Abriu mês. Minas hoje, abriu Minas. Você sabe o último dia do pagamento da inscrição em Minas? É no mês de maio, professor. Eu acho que é na primeira semana. Tá. Olha. Primeira semana de maio. Nossa, tá tão caro essas inscrições, né? Alguém vai fazer Minas, por acaso? Você, Elisa? Você vai? Você, Fernanda, vai fazer? Se vocês forem, Professor, eu só vou. difícil é passar, porque a regra dos 50% eu nunca passo. Eu nunca passo. Em A última penal, prova eu eu fiquei em processo civil na última, Elisa. Eu fiquei em penal. Não, mas da última vez penal não estava difícil. Foi processo civil a última. A anterior eu fiquei em penal também. Eu fiz lá 2 vezes e fiquei nas 2 em penal. Eu fiz só 2 vezes também. As 2 eu fiquei em penal. Você vai vir a Minas, Mário? Fazer?
eu estava até pensando, agora me desanimei. Você falou que ficou 2 vezes, eu não vou ficar nenhum. Não, Mário, mas é porque ela é Mas por não é bloco, isso. entendeu? Lá é o seguinte, lá é dividido por bloco e você tem que fazer o mínimo em cada um dos blocos. Então, por exemplo, eu, sinceramente, eu não estudo nada. Já estudei alguma coisa, eu não posso falar que eu nunca estudei nada. Teve um ano que eu estudei aí, 2015, eu fiz uma pós-graduação, que eu estudei penal muito. Mas se me perguntar qualquer coisa, eu não lembro absolutamente nada. Fecha 7 de maio, Minas. 7 de maio, né? Eu vou até marcar O bloco, como assim? Não entendi. Porque você tem 5 blocos. Você tem o direito notarial, você tem o civil, você tem o civil, você tem o processo civil, você tem o administrativo, constitucional. Não, minto, perdão, você não tem bloco, você tem as matérias. Você tem que fazer em cada bloco, você tem que fazer 50%. Então, por exemplo, o penal e o processo penal são juntos. Então, você tem 8 questões, você tem que fazer no mínimo 4. O processo civil é diferente, é em um outro bloco, não é o mesmo bloco do civil, não. É separado, processo civil e empresarial. O civil é separado, o empresarial também é separado? Sim, sim. Então, o civil é um bloco, o empresarial é outro bloco, o processo civil é outro bloco. Administrativo e constitucional, por sua vez, juntos, né? São juntos. Estão juntos. E aí é isso. Tem gente, Mário, que faz 90 pontos, mas não faz o mínimo em cada bloco, não classifica. E lá, por isso que em Minas todo mundo passa só com 50. Caramba. Mas em cada matéria, entendeu? Exato. Fica puxado, né? Mas de repente, se você pegar um bloco em que tenha penal e processo penal, se você acertar metade em penal, você passa, não depende? Sim, sim. É? Agora, esses concursos aí de vocês aí no Paraná, vocês vão ter que estudar penal de qualquer forma, porque o edital na prova oral vai cobrar. Eu acho que eu vou fazer Minas esse ano pelo fato de, na prova oral, se eu passar na dissertativa, claro, né? Vai ter no Paraná, né? No Paraná vai ter a prova. Vamos lá. Professor, mas tem um aluno desse grupo que vai, assim, arrasar em penal, que é meu amigo Robson. Ah, ele é penalista dos bons? Ah, coisa boa. Deixa eu parar aqui a gravação só para comentar. Professor, eu posso fazer sua propaganda. Ô, Elisa, a forma que te fez não tem mais, Elisa, literalmente. Ela é tudo, gente, ela é tudo. Elisa, Elisa, página virada. Revolução Constitucionalista é página virada. Perdão, abre o coração agora para Minas, por favor. Isso, o professor justifica isso, essa abertura, né, Elisa? Não. Elisa, é o seguinte, na verdade o governador ele estava a caminho de Goiás, me parece, a esposa grávida, e uma tempestade daquelas, e ele fez uma oração, que se o parto corresse bem, isso conta a lenda, né? Conta a lenda. Ele iria erigir uma capela, não sei se vocês sabem quem é a santa que protege o parto, né? Porque o parto sempre foi algo assim de alta mortandade, né? As mulheres, hoje que a gente não tem isso, mas assim, até pouco tempo morria-se muito de parto, na verdade, né? As principais mortes das mulheres era parto. Então ele erigiu, se tivesse se o parto fosse bem sucedido, ele iria erigir uma capela em homenagem à Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nossa Senhora do Bom Sucesso diz respeito ao bom sucesso do parto. O nome vem daí. Bom sucesso é bom sucesso do parto. Professor, mas foi ele que inventou isso, porque em Portugal ela é bom sucesso da morte. Mas na hora da aflição, ele se apegou à Nossa Senhora do Bom Sucesso e fez esse voto com o parto. Mas em Portugal, eu li sobre a santa lá em Portugal, ela é invocada para o bom sucesso na morte. É a Nossa Senhora da Boa Morte. Quer dizer, até essa reviravolta na Nossa Senhora, a sua cidade tem.
O bom sucesso diz respeito a um bom nascimento, né? Ao bom sucesso do parto, né? Do nascimento. Então, bacana essa história, né? Aqui a minha cidade é antiga. Eu vou tirar uma foto da matriz aqui para vocês. Eu já mandei umas fotos aí dos prédios antigos, Elisa. Depois eu vou mandar umas melhores. A matriz não mandou, não. Acho que da não. matriz não mandei? Vou mandar. Da matriz é linda. O escritório onde eu estou aqui agora, inclusive, é na Fundação Santa Casa, é um prédio histórico. Eu vou mandar a foto para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos para Minas, então, né? Decidir? Então, aqui que eu vi tem Bituruna, que é aqui próximo Santo Antônio do Amparo. É um lugar ótimo, fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte, na Fernão Dias, duplicada. É uma cidade ótima, notas. Seria um lugar ideal para uma pessoa que quer continuar os estudos, porque vai ganhar um determinado valor razoável, a cidade tem uma boa economia. Tem Três Pontas, que é uma cidade que está desenvolvendo muito, o cartório de notas lá é muito interessante. É uma cidade excelente para se morar. Tem Três Corações, tem Alfenas, tem Varginha, que são cidades assim excepcionais. Você teria uma qualidade de vida assim absurda morando nesses lugares. Vamos lá continuar com o nosso direito administrativo. Vamos lá. Direito. Nós vamos continuando aí com o nosso direito administrativo. Não tem problema, não. Apresentando os resumos. Vocês sabem qual que era a matéria que eu mais gostava na faculdade? Eu sempre fico reclamando, né? Direito administrativo. É porque lá na faculdade, na UFMG, quando eu cursei, as pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida eram as pessoas do direito administrativo. O professor Florivaldo, não sei se você já ouviu falar nele, Elisa. Ele é uma pessoa fantástica. Eu tenho muitas boas lembranças. O corpo do direito administrativo na UFMG é excepcional. O corpo do direito tributário é excepcional. O direito internacional na UFMG é fantástico também. Tem coisas boas lá. Esses aí são os expoentes, na minha opinião, né? O governador Valadares tem um pico do Ibituru, né? Uhum. Vamos lá. Direito administrativo. Então, para começarmos a estudar o direito administrativo, a gente tem que pensar assim, o que é o direito administrativo? O direito administrativo, eu vou fazer essa parte introdutória com esses conceitos. Para vocês organizarem a vida de vocês aí no estudo. Então, eu já falei para vocês o que vocês teriam que estudar, o capítulo 3 daquela indicação daquele livro, né, indicado. O direito administrativo é um complexo de normas. Vamos começar por aí. Esse complexo de normas, ele vai se assentar em dois pilares. Isso aí é a doutrina de um administrativo muito importante aqui no Brasil, Celso Antônio Bandeira de Mello. O pilar da indisponibilidade, são os dois pilares, né? Mas antes de eu falar dos pilares dele, na verdade, dos pilares, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar o seguinte. Vamos começar por outros conceitos. Não vou falar sobre o regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Não é isso que eu quero falar agora, não. Eu vou falar o seguinte. Direito administrativo. Vou falar alguns conceitos. Primeiro, nós vamos ter a expressão administração pública. Nós vamos enfrentar o conceito de administração pública. A administração pública é um conceito amplo. Nós temos um conceito amplo. E ela vai considerar duas expressões. Ela vai englobar duas expressões. Espera só um minutinho. E supremacia. Me fugiu a palavra aqui. O regime jurídico de indisponibilidade. Supremacia. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso. Administração pública, então.
administração é uma expressão lato sensu, que vai ter tanto o governo, correto, quanto a administração pública em sentido estrito. Administração pública, sentido estrito. O governo, ele tem tanto uma acepção subjetiva quanto uma acepção objetiva. Então, nós temos a acepção subjetiva quanto a acepção objetiva. Quando eu falo acepção subjetiva, eu estou falando, me referindo a pessoas, né? As pessoas. Quando eu estou tratando da acepção objetiva, eu estou tratando da atividade. A acepção objetiva, ele tem respeito à atividade. E qual é a atividade do governo? É a atividade política. Atividade e, portanto, atividade política. Atividade política. E quando eu estou a tratar da acepção subjetiva, da visão subjetiva, eu estou a tratar tanto dos órgãos constitucionais quanto dos poderes. Os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Olha, o direito administrativo, ao contrário do direito civil, do direito processual penal, do direito tributário, não existe um código administrativo, não. E deveríamos ter, sim. Então, o direito administrativo, ele é um apanhado de normas. Então, a gente busca o fundamento do direito administrativo na Constituição, mas cada um dos temas, imaginem os senhores, seria um dos livros num eventual código administrativo. Cada um dos temas, nós vamos estudar uma lei específica. Então, por exemplo, princípios. Princípios, a gente tem uma parte lá na Constituição e tem uma parte, outra, que é tratada numa lei federal do processo administrativo. Então, quando nós estudamos os princípios administrativos, nós vamos na Constituição, nós não temos um livro dos princípios dentro de um código administrativo. O que deveríamos ter? Licitação, a mesma coisa. O fundamento é constitucional, mas aí nós vamos lá na 866. Improbidade, a mesma coisa. Tem um fundamento constitucional e vamos lá na lei de improbidade. E por aí vai. Mas nós não temos. Então, o direito administrativo, nós temos esses conceitos que eles são indispensáveis e também temos essas leis específicas. Então, quando você vai estudar cada um do tema, você tem que saber qual lei que você tem que estudar, porque, na verdade, você vai estudar 10 pontos de direito administrativo, na verdade, você tem que estudar, são 10 leis. É isso que você tem que fazer para estudar o direito administrativo. Então, o governo, ele pode ser tanto visto como uma atividade, como um grupo de pessoas ou de órgãos, né? Ou melhor, a quem desenvolve, é melhor usar a expressão, quem desenvolve a atividade. Quem desenvolve a atividade política? Olha, são os poderes ou os órgãos constitucionais. Então, a atividade política, né? Planejar, dirigir, comandar. Planejar, dirigir, comandar. Atividade política de planejar é uma atividade. Se eu tenho governo como atividade, governo como sua atividade, e governo como órgãos e poderes, é uma acepção subjetiva. Então, o sentido objetivo, né? Nós vamos ter a atividade política, e nós vamos ter na atividade política atos de governo, correto? Planejar, dirigir, comandar.
O sentido subjetivo, então, seriam os órgãos, tanto os órgãos constitucionais quanto os poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e também o poder judiciário em determinado momento, correto? Mas vamos colocar só dessa forma. Então, temos essa acepção subjetiva e a acepção objetiva, governo. E a administração pública em sentido estrito. A administração pública, também em sentido estrito, ela pode ter também um sentido, uma acepção subjetiva, que seriam as pessoas que vão exercer a administração, e um sentido objetivo, que também é atividade. Então, eu vou colocar aqui da mesma forma que eu coloquei do governo, eu vou colocar aqui a acepção subjetiva como a acepção objetiva. Acepção subjetiva, a acepção subjetiva. Sentido. A acepção subjetiva, eu vou substituir o seguinte. Não, vou colocar dessa forma mesmo. A acepção subjetiva, no caso, seria aquele. Tem algumas expressões para isso. Estou olhando aqui os meus resumos. Sentido que eles falam subjetivo, sentido formal ou sentido orgânico. E a acepção objetiva, por sua vez, ela tem um sentido material, sentido subjetivo é sentido material. Sentido material, objetivo e funcional. Objetivo formal, material, funcional, orgânico. Essa é a acepção. Essa acepção objetiva que nós estamos a tratar é a função administrativa. Função administrativa. E a acepção subjetiva, no caso, são os órgãos, as pessoas e os agentes. Quem são eles? Órgãos, pessoas e agentes. Órgãos, pessoas, agentes. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Administração pública. O governo. Administração pública. Lato sensu. O que é administração pública? Lato sensu. A administração pública, lato sensu, é tanto o governo quanto a administração pública em sentido estrito. O governo tem uma acepção subjetiva, que são os órgãos constitucionais e os poderes, e também uma acepção objetiva, que é a atividade política, de planejar, de dirigir, comandar. A administração pública em sentido estrito, por sua vez, ela vai ter tanto uma acepção subjetiva, que também é conhecido como sentido subjetivo, sentido formal, sentido orgânico. Cai muita questão em qualquer prova que você venha fazer de direito administrativo, eles falam sentido subjetivo, sentido formal, sentido orgânico. Esse sentido subjetivo, formal, orgânico, diz respeito a órgãos, pessoas e agentes. A acepção objetiva, por sua vez, é a função administrativa. É o sentido material, objetivo, funcional. Função administrativa.
Função administrativa é atividade. Seria, né, o quê? Seria o quê? O quê? Atividade de executar e prestar serviços. Executar, prestar serviços. Então, é a acepção objetivo, sentido objetivo. Vamos deixar por aqui só esse quadro. Formal orgânico abrange os órgãos, as pessoas e os agentes. Órgãos, pessoas e agentes, ok? E administração pública, no sentido objetivo, ok. Agora eu vou tirar uma foto e a gente vai abrir esse quadro um pouco mais. Vamos começar por aqui. Já sabemos, então, que a administração pública tem essas duas acepções. Agora vamos tratar um pouco mais dessa acepção, dessas duas acepções da administração pública no sentido estrito. A administração pública, sentido estrito senso, sentido estrito. Administração pública em sentido estrito. Então nós sabemos que a administração pública ela vai ter um sentido objetivo. E nós vamos ter um sentido subjetivo. O objetivo. Qual que é o outro nome? Material, objetivo, funcional. Material, objetivo, funcional. O subjetivo, por sua vez, é o subjetivo, formal, orgânico. Nesse sentido, é a atividade. Atividade. O quê? Aqui são as pessoas. Lato senso, tá? Porque sabemos que órgão não é pessoa, mas vamos falar que aquelas... Quem, vamos usar a expressão quem, pessoas. Quem exerce. Quem, pessoas. Então, a administração pública e sentido estrito. Abrindo o quadro, ela vai ter um sentido objetivo, que é a própria atividade, o sentido material, o sentido objetivo, o sentido funcional. Material, objetivo, funcional, enquanto o subjetivo são quem pratica, os integrantes, quem. Atividade. O quê? Qual é a atividade? Eu vou colocar aqui. Atividade
atividade concreta e imediata, que o Estado exerce, né? Correto? Concreta e imediata que o Estado exerce. Sobre o regime jurídico do direito público. Consecução de interesses. Fins. Com qual finalidade? Fim. Consecução de interesses públicos. Ok? Essa atividade concreta e imediata que o Estado exerce sobre o regime de direito público para a consecução de interesses públicos. Eu já tive uma definição. Essa atividade abrange o que especificamente? O que ela abrange? Eu vou colocar aqui. Abrange. 1. Serviço público. O 2. Polícia administrativa. Polícia administrativa. O 3. Fomento. E o 4, a intervenção. Então, nós temos o sentido objetivo, também conhecido como material, como objetivo, como funcional, e um sentido subjetivo, que são as pessoas. Essa atividade, o que é isso? Atividade concreta e imediata que o Estado exerce sob o regime de direito público, com os fins de consecução dos interesses públicos. Vai abranger tanto o serviço público, quanto a polícia administrativa, quanto o fomento, quanto a intervenção. Correto? E o sentido subjetivo são as pessoas, né? Órgãos, pessoas jurídicas e os agentes. Órgãos, pessoas jurídicas e os agentes. Ok. O Brasil adota o critério subjetivo de administração pública. Vou colocar aqui. O Brasil adota o critério subjetivo de administração pública. Quando falamos no Brasil administração pública, estamos a nos referir às pessoas. Só de forma secundária é que nós pensamos isso na teoria, na doutrina, na expressão administração pública. Quando ele fala que o critério adotado são as pessoas, ele está falando que na doutrina a expressão administração pública ela é identificada na maioria das vezes com as pessoas que exercem a atividade, correto? É isso que é a ideia. Administração pública. Quem é essa administração pública em sentido subjetivo? Quem integra? Quem integra? Quem integra?
Quem integra a administração pública? Quem integra a administração pública? Quem integra? Quem integra a ADM pública? Quem integra a administração pública? Os órgãos da direta, os órgãos da direta, os órgãos da direta e as entidades da indireta e as pessoas da indireta. Isso é o decreto 200, correto? Que diz isso. Quem são elas? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então é isso que nós temos que ter em mente. A administração pública, em sentido estrito, ela tem um sentido objetivo, uma dimensão objetiva, que é a atividade. Esse sentido objetivo também é chamado de sentido material, sentido objetivo, sentido funcional de administração pública. É o quê? É a atividade. Atividade concreta, imediata, que o Estado exerce. O que seria atividade pública, em sentido estrito? Atividade concreta, imediata, que o Estado exerce sob o regime jurídico de direito público para a consecução de determinados fins. Vai abranger tanto o serviço público, quanto a polícia administrativa, quanto o fomento, quanto a intervenção. Por outro lado, o sentido subjetivo de administração pública é quem exerce a atividade. São os órgãos, são as pessoas e são os agentes. Quem integra essa administração pública? Os órgãos da direta e as pessoas da indireta, né? Porque direta é é o próprio Estado que exerce aquela atividade através do órgão. E as pessoas da indireta, que são outras pessoas, são as autarquias, as fundações, a sociedade, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aqui, eu só vou falar mais uma expressão para vocês, que é importante. E amanhã vamos falar sobre órgão, classificação de órgãos, vamos tratar das pessoas em espécie, correto? Mas antes de nós continuarmos, eu vou fazer só um último quadro para vocês. Vocês vão montando o material de vocês aí. Se a gente for seguir aqui o material, nós temos a administração pública em sentido amplo, nós vimos, são os órgãos de governo com as funções políticas e os órgãos e as pessoas jurídicas que desempenham funções administrativas. Nós vimos isso ali no quadro anterior, né? Agora vamos dizer um pouquinho sobre centralização, descentralização e desconcentração e descentralização. Ok. Vocês vão manter o quadro. Ó, quando eu falo, é o seguinte. A gente
gente tem que ter primeiro essas bases, esses fundamentos. Então, essas expressões, vocês vão decorar essas expressões, não vão questionar agora. Agora, nesse não é o momento. Vocês vão decorar e vão tomar isso aí como todas essas expressões como verdades absolutas e ponto final. E pronto. Porque nós vamos estudar todo o direito administrativo com base nessas expressões. Vamos lá. Nós temos, como vimos, né, o Estado ele exerce uma atividade. A administração pública em sentido estrito, correto? Na dimensão objetiva. Ele exerce essa função administrativa. Ele exerce, se você for pensar, a função de governo, mas a função de governo não está inserida na administração pública em sentido estrito. Ela é uma outra categoria. Então, nós temos aqui a função administrativa. A função administrativa, no sentido objetivo, no sentido material, correto? Essa é a dimensão da atividade administrativa. E ele exerce essa atividade através dos órgãos, das pessoas e dos seus agentes, que é a dimensão subjetiva, correto? Então, nós temos aqui a administração. Nós temos aqui a administração pública, estrito. Nós temos aquela atividade. Essa atividade, ela pode ser exercida de forma centralizada. De forma centralizada. Ela vai ser exercida de forma centralizada quando é o próprio Estado que exerce a atividade. E através de quem? Através dos seus órgãos, de seus agentes. Simples assim. Se essa atividade ela é descentralizada, não é o próprio Estado que a exerce. São outras pessoas. Centralizada. Não é o próprio exército, não é o próprio Estado que exerce a atividade. Não é o próprio Estado que a exerce. A administração pública em sentido estrito, a atividade, ela pode ser centralizada, o próprio Estado exerce a atividade através de seus órgãos e agentes. Quando dizemos que ela é centralizada, estamos a dizer que ela é direta. E quando estamos a dizer que ela é descentralizada, não é o próprio Estado que exerce, são as outras pessoas, estamos a dizer que ela é indireta. Correto? Então, a descentralizada, o Estado exerce as suas atividades não diretamente, mas de forma indireta através de outras pessoas, né? Então, descentralização, nós temos pessoa transferindo para pessoa. Isso é transferência de pessoa para pessoa. Agora, o seguinte.
Dentro do próprio Estado, nós podemos ter uma divisão funcional, correto? Uma especialização. Essa especialização, ela vai dar origem aos órgãos. Esses órgãos são o conjunto, é o plexo de competências. Dentro do próprio Estado, a gente vai ter o que chamamos a desconcentração. A desconcentração ela tem a ver com a pessoa atribuindo, se especializando funcionalmente para o exercício da atividade. Vamos colocar aqui desconcentração. Especialização dentro de uma mesma pessoa. Então, aqui nós vamos ter a figura pessoa, órgão. Mas fiquem tranquilos, amanhã a gente continua com as nossas expressões. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Nós temos a União, temos os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as associações públicas, correto? Artigo 44 do Código Civil. E outras que a lei atribuir. E outras. Pessoas jurídicas de direito público interno. 41, perdão. União, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas e as demais de caráter público que forem criadas por lei. Essas são as pessoas. Essas pessoas, elas podem, quando elas exercem a própria atividade, a atividade é exercida por elas de forma direta. Se a atividade for exercida por outras pessoas que não essas pessoas, União, Estado, DF, territórios, municípios, autarquias, associações públicas e as demais criadas por lei, será de forma descentralizada por uma outra pessoa. E essa pessoa, por sua vez, o Estado, vamos dar um exemplo, o Estado Federal, ele pode criar ele próprio, dentro da pessoa. O Estado não é uma pessoa? Sim, o Estado é uma pessoa. Determinados plexos de competência administrativos, feixes de competência. Então, nós vamos ter, por exemplo, uma secretaria, que é a Secretaria de Saúde, nós vamos ter a Secretaria de Educação, a Secretaria de Planejamento. Essas secretarias, elas advêm de uma especialização funcional. Essa especialização funcional que ocorre dentro das pessoas, o nome disso é desconcentração. Portanto, essa especialização funcional, ela acarreta a criação de órgãos dentro de uma mesma pessoa. Então, descentralizar é você atribuir a uma outra pessoa o exercício daquela atividade que seria principalmente prestada pela pessoa jurídica de direito público interno. Desconcentrar é aquela mesma pessoa atribuindo com competência para prestar, mas aquela atividade sendo prestada por um órgão com competência específica prevista para aquela atividade, correto? Então, vamos parar por aqui e amanhã a gente continua já só no direito administrativo. E aí a gente vão ser céleres, mas vamos por partes. A gente está montando material disso tudo. Então tá, pessoal, alguma dúvida nessa primeira parte introdutória? Essa parte é importante. Fernanda quer se manifestar? Lorena, quer dizer alguma coisa? Mário, alguma dúvida?
Não, tranquilo. A Elisa já saiu. Então tá. Então até amanhã, até daqui a pouco, até às 19 horas, tá bom? Muito Tá, joia. obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.